Oi Larissa, tudo bem? Finalizei a planilha, tá? Então esse vídeo aí é para te mostrar como ela ficou, como que você faz os lançamentos, os cadastros e as funcionalidades gerais dela, tá joia? Ficou uma planilha muito boa, muito bonita. Você vai ver principalmente lá na parte dos relatórios e do dashboard, como ficou algo bem bacana mesmo, tá? Então vamos lá. Então nós temos aqui, né, planilha de controle financeiro e um menu superior, tá? Então aqui nós temos 5 menus principais: cadastros, receitas, despesas, relatórios e o dashboard. Em algumas delas, como o do cadastro, você tem os submenus, né? Então, estou selecionado no cadastro, eu sei que eu estou porque, olha, fica com esse fundo azul mais claro e os demais estão sem fundo, né? Então, fica com uma cara de sistema mesmo, né? Tá vendo que legal que fica. Então, vamos lá, cadastros. Nós temos cadastro de receitas, despesas, formas de pagamento e de empresas. Aqui em receitas, nós temos dois formatos de cadastro, né? As categorias, que são aquelas que você me mencionou, eu até coloquei uma a mais aqui, tá? Então, as categorias principais e as subcategorias, tá? Então, como que funciona? Você cadastra aqui as categorias principais: vendas, serviços, recebimentos, outras entradas, eu deixei outras entradas 2. Conforme você insere aqui, nesse caso, são 5 opções limites, né? Até para se você abrir muitos aqui, ele perde um controle, principalmente lá nos relatórios e no dashboard. Então, o interessante é manter exatamente uma estrutura fixa com limite, igual aqui, 5, né? Colocou aqui, eu já peguei aquilo que você passou para mim no WhatsApp, coloca aqui, ele vem para cá automaticamente, ó, nos cabeçalhos aqui. E logo abaixo, você tem 15 opções de vincular subcategorias a cada uma. Por exemplo, vendas. Vendas está aqui. Quais são as subcategorias relacionadas a vendas? Vendas de bebidas, de alimentos, de produtos, XYZ. Você pode cadastrar mais aqui. Quais são as categorias de receitas de serviço? Serviço A, B, C. Aqui você descreve o que fizer sentido, né? Logicamente que eu estou inserindo dados fictícios. E é até importante eu já dizer, né, que tem dados que eu vou mostrar aqui nessa planilha que são totalmente fictícios, apenas para te mostrar o funcionamento, principalmente lá nos relatórios e no dashboard. Mas aqui é bem simples, tá? Basta inserir aqui, se quiser mudar algo, e as subcategorias aqui. Isso aqui é importante lá no lançamento, que você coloca tanto um quanto o outro, um vinculado em cada um, tá? A despesa segue a mesma lógica, tá vendo? Ele tem o mesmo formato. Aqui tem um a mais, tem 6. Receitas, despesas operacionais, pessoal, fixas, variáveis, outras despesas e mais uma aqui para você inserir. Cadastrou aqui, inseriu, ele vem para cá automaticamente o nome. Ó. Se eu colocar aqui qualquer coisa, ó, perceba que aqui no final ele já veio, tá? Então, isso aqui serve para isso. Cadastrou aqui, ele vem para cá. Aí você vincula a subcategoria de cada uma, tá? Pessoal, pagamento, 13º, hora extras, fixas, luz, água, né? Enfim, tudo que relacionar aí a sua operação. Formas de pagamento, também, pagamento ou recebimento, né? Pix, dinheiro, crédito, débito, depósito, boleto e mais opções aqui. Claro que isso aqui também você pode alterar de acordo com a sua realidade, beleza? E o cadastro das 7 empresas que você tem aí. Eu já deixei isso aqui, ó, fixo. Eu acredito que você não vai alterar, até porque senão vai comprometer o funcionamento, né? Então, eu já deixei aqui a AFV, Fazenda Paraíso e Raízes Boteco. Isso aqui são as empresas arrendadas. Eu já deixei isso aqui, você não altera, tá? Até porque eu fiz várias divisões aqui entre arrendada e operacional. E aqui as empresas operacionais que você me passou. Então, no total, 7. Eu acredito que isso aqui você não precisa mexer, que já está pronto aqui, já cadastrado, beleza? Então, dentro de cadastros, é isso. Agora nós vamos para receita e despesa. É aqui que é o coração da planilha, tá? É aqui que vai ter o resultado dos relatórios e do dashboard. Receitas, entrada de dinheiro, tudo que entra de dinheiro em cada empresa, tá? Então aqui não fiz nada muito complicado, nada muito fora daquilo que a gente combinou, até para não dar muito trabalho e ser algo mais objetivo, que é o financeiro, beleza? Então, como funciona? Receitas. Eu dividi em cores as empresas arrendadas, em verde aqui, e as operacionais, para facilitar também, beleza? Então, receitas você vai lançar separadamente, isso é bom para você ter um controle paralelo de cada uma, que foi aquilo que você solicitou também, né? Como se fossem as guias aqui embaixo. AFV, essa estrutura, Fazenda Paraíso, Raiz Boteco, Boteco e assim por diante. Cada uma tem o seu estilo aqui para você inserir. Então, falando aqui das empresas arrendadas, o que nós temos aqui? A data,
o valor recebido naquela data, a forma de pagamento, né? Responsáveis, campo aberto para você digitar, e alguma observação também, campo aberto, né? Então, financeiro. O que é importante aqui, né? Obviamente, data e o valor, que é isso que movimenta o financeiro que você vai enxergar lá nos relatórios e no dashboard. É um banco de dados, é uma planilha que você vai preenchendo ela conforme vai acontecendo as coisas, né? Um embaixo do outro, beleza? Você tem a opção de fazer filtros também. Ah, quero ver um mês específico, você filtra aqui, a própria planilha já te gera esse relatório. Eu quero ver forma de pagamento, você filtra por aqui, seleciona e assim por diante. Mas o que tem que evitar aqui de se fazer? De recortar, dar o famoso Ctrl X, arrastar, modificar. É uma planilha que está toda configurada e já corretamente estruturada para que as informações do relatório no dashboard sejam verdadeiros, né? Então, lá é um espelho disso aqui. Então, basta ir digitando as informações um embaixo do outro. É um banco de dados. Tudo que for acontecendo diariamente, semanalmente, mensalmente, você vai inserindo aqui. De novo, né? Obviamente que eu inseri dados fictícios também, que eu lancei mês 1, mês 2, mês 3, até o mês 10, uns valores mais grandes aqui, apenas para demonstrar depois a funcionalidade lá do relatório do dashboard. É o mesmo cenário aqui para a Fazenda e para Raiz Botecos. Ó, e aqui também você tem essa facilidade de enxergar em qual você está. Além daqui em cima, você tem esse aqui, lançamentos, receita, empresa arrendada, AFV. Lançamento, receita, empresa arrendada, Fazenda Paraíso. E assim por diante. Aí aqui nós já temos a questão das categorias e das subcategorias, né? Conforme a gente combinou. Essas três aqui só tem entrada de dinheiro e essas quatro, além de entrada, também tem as despesas. E muda também a estrutura, que daí entrou aqui categoria e subcategoria para elas. Então, mesma questão de data da venda, a categoria daquela entrada, se é venda, se é serviço, recebimento, você seleciona por aqui, e a subcategoria. Lembra que eu informei lá que lá no cadastro você tem esse vínculo. Se você selecionou aqui vendas, ele vai trazer aqui na subcategoria o que for relacionado a vendas que está lá no cadastro. Opa, já estou dando spoiler aqui do relatório. Aqui, ó, né? Vendas, bebidas, alimentos, produtos. Tá joia? Então é assim que funciona. Aí aqui você coloca, se eu mudar aqui, ó, serviços, quando eu vim para cá, já não vai aparecer bebidas como disponível, serviço A, B e C, né? Porque eu mudei para a categoria serviço. Então, basta inserir os dados, tá? Não precisa recortar, não precisa arrastar. Vem aqui do lado, ó, e seleciona, e vem aqui e seleciona. O valor do recebimento daquela venda, a forma de pagamento, Pix, dinheiro, crédito, também é cadastrado, e alguma observação caso queira colocar. Planilha também, só inserindo os dados conforme for acontecendo, um embaixo do outro, que não vai ter erro. A mesma estrutura do boteco aqui é para o Boteco Carioca, para o New City, para a fábrica de uniformes e a compostagem. Tá? Mesma estrutura de categoria, de subcategoria e os valores. Beleza? Despesas. Mudei a cor, ó, tá vendo? Então, para facilitar, porque como as estruturas são bem parecidas, né, as informações, então, o verde significa entrada de dinheiro, o azul também. E quando está nesse tom mais roxo, mais pro tom de vermelho, cor mais forte, significa que é despesa. Tá? Então eu fiz esse jogo de cores aqui. Então vamos lá. Receitas, 7 empresas, as arrendadas e as operacionais. E despesas, só as operacionais, beleza? Conforme a gente conversou. Mesma lógica, tá? Data, a categoria, operacional, pessoal, fixa, variável. E a subcategoria, ó, aqui não trouxe nada, por quê? Porque lá no cadastro de despesa eu não tenho nada aqui, ó, vinculado a cada uma. Se eu colocar aqui, por exemplo, em operacional, teste, se eu for lá, ó, vou lançar o operacional. Se eu vir aqui, já aparece o teste como disponível, beleza? Então basta cadastrar lá que aqui aparece. Valor, forma de pagamento, fornecedor, né, que foi o que você solicitou para essa estrutura, e alguma observação caso queira colocar, beleza? Mesma ideia, banco de dados, só ir digitando as informações. Isso tanto para esse, para esse e para esse. Ó, mesma página, tá vendo? É igualzinho. Então, para facilitar, quando você está em uma, vai ter essa parte visual que está mais forte em roxo, e aqui o nome também, Boteco Carioca. Mudou, você sabe que está no Boteco New City, porque está mais forte aqui, e aqui também está escrito, tá? Então, ó, tá para não ficar muito jogo de cores, vai virar viraria um arco-íris aí, vamos dizer, né? Mas acho que facilitou bem aqui esse jogo de informações. Então, beleza. Agora, nós vamos para os relatórios e para o dashboard. Relatório e dashboard
é praticamente 100% automático. Na verdade, é 100% automático. O que muda é o quê? O filtro que você vai fazer, tá? O ano, por exemplo. Mas o que vem para cá e para cá para o dashboard é 100% que você digitou em receitas e despesas, tá? Então, se algum número estiver divergente em relatórios ou no dashboard, não é lá que você tem que arrumar, né? É aqui no lançamento, revisar, dar uma olhada para trazer a informação correta aqui, beleza? Então vamos lá, relatórios. Então eu fiz aqui 3 relatórios, beleza? 100% financeiros, visões automáticas para você saber como que está a evolução. Primeiro relatório, financeiro total, tá? Relatório mensal, receitas versus despesas de todas as empresas, tanto as arrendadas quanto as operacionais, para você ter uma visão da operação como um todo, tá? Seu lucro, suas receitas de cada mês de todas as empresas. Então, por que eu disse que é automático? A única coisa que você altera aqui, ó, é o ano. Né? Esse ano aqui, ó, é os lançamentos lá. Então, como eu lancei só coisas de 2025, quando eu alterei aqui para 2026, ele trouxe nada, tudo zerado. Por quê? Eu não tenho nada lançado em 2026 em receitas de despesas. Está tudo em 25. Então, por isso que, quando eu coloco muda o ano aqui, ele não traz nada. Se eu colocar 2025, opa, ele já traz todas as informações que tem lá. Então, vamos entender. Receita total. Tudo que eu vendi, tudo que entrou de dinheiro total. O que é isso aqui? É os valores que entraram das empresas arrendadas mais as operacionais. As 3 arrendadas e as 4 operacionais. Janeiro a dezembro, o total e a representatividade percentual de cada uma frente ao total. Então, tudo isso aqui vem lá do lançamento. Então, em janeiro, eu tive receita de 18 mil na FV, Fazenda Paraíso 16 e 15 mil na Raiz Boteco. Um total de arrendada em janeiro de 50 mil, fevereiro 44 e assim por diante. Tá? Operacionais, então a soma disso aqui é esse resultado e assim por diante. Tudo isso aqui é os lançamentos que eu fiz lá em receitas. Despesa, como nós só temos despesas nas operacionais, então aqui só vai ter as 4 das operacionais. Joia? Essa soma aqui é para você visualizar isso aqui. Então, esse relatório é o total. Então, ele está comparando, né, fazendo essa comparação do geral. Tanto as entradas das operacionais quanto das arrendadas, comparando com a despesa e trazendo o resultado aqui embaixo. O lucro, né? Então, nada mais é do que os 80 mil que entraram em janeiro, por exemplo, menos os 18, 62. 72 menos os 17 e assim por diante. E aqui o total do ano, a representatividade de cada um. Relatório 100% automático, já programado para impressão. Ó. Então o Ctrl P aqui já está configurado, caso gerar PDF, 100% automático. Os 3 relatórios ele tem o mesmo layout, a mesma cara. Tá? Ó, quando eu venho agora para o operacional, o que mudou aqui? Aqui você vê tudo com as arrendadas junto e aqui você vê só o operacional, porque a comparação fica diferente, né? Eu estou falando de receitas e despesas das empresas que têm essa operação. Aqui fica um pouco desproporcional porque as arrendadas não têm despesa, certo? Mas aqui é para você ter uma visão geral. Tá? Quanto que deu as arrendadas? Está aqui, ó, os valores de entradas. Quanto deu a operacional? Qual foi o meu lucro total? Aqui é a mesma ideia, porém somente comparando as operacionais, receita e despesas. Mês a mês, resultado, se ficou negativo vai ficar vermelho e assim por diante, beleza? E aqui já mudou um pouco, inverteu. Agora você filtra a empresa ou todas as empresas operacionais. Aqui já também é só voltar às operacionais, receitas e despesas. Só que aqui eu já trouxe as categorias, certo? Então, para você ter uma evolução em tabela de cada categoria. Venda, serviço, recebimento e assim por diante. Despesas, operacionais, pessoal, fixa, variável. Então você vê essa evolução e aqui em cima você filtra ou todas, para você ter uma visão de todas as empresas operacionais, né, como foi, ou uma empresa específica. Olha que legal. Quero ver como foi a fábrica de uniforme. Eu tive um resultado, estou tendo um resultado no ano, enfim, de 25 mil, o mês de outubro foi negativo, vendi tanto, aqui diminuiu as vendas e assim por diante. Opa, o boteco tal. Então funcionou assim. Então você tem a opção de olhar um por um ou todos operacionais. Relatórios automáticos, tudo vem lá da base de lançamento, beleza? Agora vamos para o Dash. O Dash ficou muito bonito, muito bacana mesmo. Olha que legal isso aqui. Olha que visão bonita, né? Que ficou isso aqui para você olhar. Então vamos lá. O que nós temos aqui?
a fonte principal é sempre o ano, né? Então a gente está lançando dia a dia, então ele vira mês e vira um ano. Então, se você observar, tá 2025. Aqui que você vai alterar. Virou o ano, você vai começar a lançar coisas de 26, as vendas de janeiro, enfim, assim por diante. Então, é aqui que você starta esse cenário aqui. Então, obviamente, aqui são dados fictícios, né, que eu lancei ali. Então, se eu alterar aqui, por exemplo, a 2026, perceba que zerou tudo. Tá? Ó, zerou tudo. Por quê? Porque não tem nada lançado em 26. Se eu lançar 2025, ele já traz tudo o que aconteceu. Então, vamos lá. O que nós temos esses primeiros gráficos aqui? Receita das empresas arrendadas, isso aqui mensal. Então, imagina as 3 empresas, quanto que você faturou. É um total em janeiro, fevereiro e assim por diante. Então, aqui você vai ter graficamente como que você faturou cada uma não, as 3, né, em cada mês, janeiro e tal, e aqui o total do ano, beleza? Aqui as receitas operacionais por mês. Então, as 4 lá gerou esse montante aqui, 369 mil no ano. E aqui um gráfico de rosca com essa representatividade percentual de cada uma. Então, obviamente que é um dado fictício, eu não tenho nem ideia da realidade, mas só para você ter ideia. Então, as arrendadas, que é o azulzinho mais fraco aqui, ó, representou 58% do faturamento. As operacionais representou 41% e um total de faturamento de 888 mil no ano, de acordo com esse cenário aqui. Joia? Aí o gráfico de baixo é receitas e despesas das empresas operacionais mais arrendadas. Tá? Então aqui também é uma visão geral, você pode selecionar. Por que eu coloquei essa opção aqui para você selecionar só as operacionais ou operacionais mais arrendadas? Pelo mesmo motivo do relatório, né? Então, quando eu olho operacionais mais arrendadas, eu vou ter o faturamento, as receitas maiores, né? Porque vai estar as duas, contra somente as despesas das operacionais, certo? Então, eu tenho 3 empresas que eu não tenho despesa, só tenho entrada. Então, nesse cenário aqui, ó, quando você deixa operacionais mais arrendadas, visualizar receitas das empresas, as duas. Então, nesse cenário, obviamente, por isso que ficou mais faturamento do que despesa. Aqui para você enxergar tudo. Se eu quiser ver só as operacionais, eu altero aqui e vejo daí o comparativo igual no relatório. Eu só estou enxergando receita e despesa das 4 empresas operacionais. Tá joia? E aqui uma representatividade do lucro. Janeiro eu tive lucro de 12 mil, fevereiro 11, papapá. Opa, outubro eu tive menos 3.734, que é justamente aquilo que nós vimos lá no relatório, né? Ó, tá vendo os 3 mil aqui? Aqui no gráfico está mostrando que ficou negativo. Obviamente são dados fictícios, né? Então quando eu olho tudo, opa, aqui está meu lucro, beleza? Então ele tem essa visão. Mês a mês, receita, despesa e lucro mensal. Aqui embaixo, nós já mudamos um pouco as visões, né? Receitas por categorias. Aqui também, ó, selecione a empresa, todas as operacionais ou uma específica, tá? Então, agora aqui para baixo, nesses gráficos aqui, a gente já vai enxergar as empresas operacionais, porque são elas que têm a estrutura com as categorias. As arrendadas não têm categorias, beleza? Então aqui, ó, aqui você tem 2 tipos de filtro, tá? Ou você vai enxergar como foi o faturamento, as receitas, por categorias de todas as operacionais, mas de um mês específico, beleza? Então aqui é mensal, né? Eu filtro o mês para trazer o resultado. Porque aqui já não é um mês, né? Até então a gente estava vendo a evolução mensal, de janeiro a dezembro, janeiro a dezembro, janeiro a dezembro, janeiro a dezembro. Aqui já não é janeiro a dezembro. Você filtra o mês específico que você quer enxergar. Eu quero ver todas as empresas do mês de outubro. Então, eu vendi em vendas, né, categoria de vendas, 5.490, representou 8%. Serviços, 9.000, representou 13%. Recebimento, 51,75%. Você tem o valor e a representatividade percentual. Quero ver de uma empresa específica. Ó, você altera aqui. Tá vendo que ele já está se movimentando? Ó, ele está movendo. Porque ficou bem parecido que eu joguei dados aleatórios. Então, ó, ele está trazendo. Se eu mudo o mês, você vai ter sempre a visão daquele mês específico que eu estou filtrando. Esses filtros aqui valem tanto para essa visão de receitas, de categorias, quanto para as despesas. Você já percebeu que ele está mudando também. A lógica é a mesma. Operacionais, pessoal, fixas, variáveis, outras despesas. Aqui é a evolução. Coloquei o mês aqui. Opa!
Eu tive de despesa na fábrica de uniforme 8.904, 4.000 em pessoal, 3.000 no fixa. Ah, e como foi o boteco? Ah, tive 10.000, 53 e assim por diante. Quero ver tudo, olha tudo, né? Todas as 4 empresas consolidadas daquele mês específico. Beleza? E por fim, nós temos aqui por empresa, né? Aqui fica legal também, que você enxerga a evolução de cada empresa de um mês específico ou todos, para você ver o ano também. Então, ó, receitas das empresas arrendadas, receitas das operacionais e as despesas das operacionais. Então, por empresa, o nome da empresa aqui embaixo como o facilitador visual. Bem bacana também. Então, ó, eu quero ver como que foi maio. A FV faturou 17, a Fazenda Paraíso 16, essa aqui 15. As operacionais, o Boteco 9 e tal, e assim por diante. E as despesas. Quero ver agosto. Aqui. Eu quero ver o ano. Como está a evolução do ano dessas empresas? Ó, vem aqui, coloca todos. Ele vai trazer o montante do ano. Tudo automático, tudo fácil, tudo bem simples de se enxergar e com muito resultado visual, tá? Ficou muito bacana mesmo. Um detalhe, tá, Larissa, que o meu painel aqui, eu estou enxergando ele em toda a tela. Se o seu monitor, né, o meu monitor é grande, se o seu monitor for menor, basta você trabalhar no zoom aqui, tá? Ó, você vai diminuindo o zoom, você enxerga de acordo com a sua realidade. O meu eu vou deixar 100% porque ele está aparecendo tudo aqui, beleza? Então, a planilha está pronta, muito bonita, muito automática, fácil de manusear. Você tem 7 empresas aqui dentro, imagina, né? É praticamente um sistema que você tem financeiro dentro do Excel. Tá joia?